Posso-vos mostrar as ilustrações, não as finais, mas as intermédias, são estas todas. Olá, eu sou a Luna e mais uma vez estou aqui com o Pato Cão. Tal como tinha prometido, vou fazer este vídeo a falar sobre o processo criativo da ilustração do livro do Pato Cão. O Pato Cão foi escrito pela Ana Sofia Pereira e editado pela Edita X. Podem ver aqui a capa. Se focar. O tempo de trabalho deste livro foi sensivelmente de setembro a novembro. Foi essa parte só para a ilustração. Elas são 50 ilustrações. Foi um bocadinho feito em tempo recorde, com trabalho a tempo inteiro, mas depois como freelancer fazer a ilustração. Foi um processo um bocadinho rápido, mas as ilustrações, como podem ver, são basicamente simples, com linha e depois cor do digital. E é isso que vamos ver aqui, como é que construir desde a história, o esboço e depois a ilustração final. Não vou falar aqui da história, deixo em aberto para descobrirem no livro. Podem comprar no site da Edita X e será entregue em vossa casa. No verão do ano passado, em 2019, recebi o convite da Edita X. Aliás, o convite foi feito ainda antes do verão. E no verão enviaram-me a história. Eu não conhecia a Ana Sofia e gostei bastante da história. E recebi assim, sem nada escrito, obviamente. Depois de ler a história uma vez, voltei a reler novamente, e o que a editora já tinha feito foi dividir aqui, isto não está a focar, dividir por parágrafos o que deveria ilustrar. Assim. O que eu fiz na segunda leitura foi sublinhar o que achava mais importante ilustrar, fazendo isso no livro todo, na história toda. Algumas podem ver que não sublinhei porque não sabia ao certo o que haveria concretamente de assinalar. Depois desta segunda leitura, houve uma terceira dedicada mais às partes sublinhadas, em que fui escrevendo notas. Aqui. Fui escrevendo notas sobre o que é que poderia ilustrar nestas partes. E fui fazendo pequenos esboços aqui. Não está a focar muito bem, mas ao longo da história, na primeira parte, porque depois os esboços fui começando a fazer numa folha maior. Depois, nessa parte dos esboços, fui fazendo tal como storyboards, dando imagens a estas partes sublinhadas. Ao longo deste vídeo vão ver algumas imagens sobre o processo, e é uma das imagens que se vê a parede do ateliê com... Já tem lá algumas partes finais, mas com alguns esboços por trás, que é para me guiar e para haver coerência entre cada ilustração. Depois de ter estes esboços
já as ideias concretamente desenhadas e algumas que foram também desenrolando ao longo do processo todo, porque lá está, 3 meses para desenhar 50 ilustrações é muito pouco tempo. E o processo que eu utilizo neste caso foi fácil porque combinámos que fosse um livro só a 3 cores, a 2 cores, o branco não sendo uma cor, mas utilizando o branco na composição também. Como podem ver logo na capa, temos o preto, e este laranja, acastanhado e o branco, e todo o livro é assim também. Então, nessa fase do esboço, há um segundo esboço que já vai definir a ilustração. Vou-vos mostrar. Eu já não tenho os esboços porque reciclei o papel e fui reutilizando também as partes de trás, mas posso-vos mostrar as ilustrações, não as finais, mas as intermédias, são estas todas. Eu desenho sempre assim, pelo menos A3 ou A4, algumas são mais pequeninas, é assim, mais pequeninas, mas prefiro desenhar sempre em grande. Depois do esboço ao lápis, eu desenho a tinta da China, pode ser com pincel ou então com canetas. No caso do Pato Cão, eu usei esta Copic, já não tem tinta, mas posso-vos mostrar que o bico desta Copic, isto, se isso focar, ok? É assim, tipo pincel, é autotintado, mas o que eu faço com estas canetas quando acaba é utilizar com tinta da China. Neste caso tenho aqui ainda por abrir esta tinta. E é só usar como um pincel. Mostrando aqui o exemplo da capa. Aqui a ilustração. A tinta da China da capa. Em que depois afinal ficará assim. Posso mostrar aqui, há outros. Aqui o mapa. Ou então a corrida. Como é que eu desenho estes? Como tenho o esboço noutra folha, com a mesa de luz, passo por cima a tinta da China. E este, como a autora gosta muito, os caracóis, as borboletas e as lesmas a fazer yoga. Depois da tinta da China, há o processo digital, eu digitalizo e depois dou cor no Photoshop, em que neste caso ficou assim, não é? Por exemplo, aqui, mas é que tínhamos visto agora, por exemplo, da corrida. A corrida acabou por ficar assim. Era assim. E depois ficou assim com cor. E todo o livro está bem conjugado com esta mancha e sempre as mesmas cores. Posso mostrar aqui mais outra. Por exemplo, aqui o banquete
talvez se veja melhor em grande os pormenores que dei, da comida, as luzes lá atrás, todos. No livro depois ficou assim. Acrescentei mais umas luzinhas ali. Essa parte foi toda no digital, em Photoshop. Mais sobre aqui o processo. O que é que eu posso falar mais? Em relação aqui aos tons, se virem, o livro tem 3 conjugações diferentes, ou seja, temos a parte inicial da história, em que tem o fundo é castanho, a linha é preta e as personagens estão a branco. Mas ao longo vamos avançando na história, porque esta é uma parte mais feliz e da amizade, encontros, viagens, mas a história tem uma volta triste, ou não tão feliz, em que o início começo a mudar as cores das ilustrações, ou seja, o fundo passa a ser negro, as personagens a castanho e a linha branca. Aqui umas partes mais violentas, podem ver aqui. Vou mostrar os originais desse. Vou mostrar aqui. Daqui do mais à frente, que eu gosto muito. Aqui, por exemplo, o fundo já não é negro, mas as árvores sim. E podem ver aqui, já é o final, o digital, mas o original, a tinta da China, é só isto. O que eu fiz foi, em digital, mudei a cor da linha preta para branco, pintei as árvores de negro e os animais de castanho. A seguir, a história começa a dar assim uma volta. Sim, esta parte também é um bocadinho assustadora, como os animais estavam tão felizes, mas de repente viram que o homem estava a destruir tudo e não sabiam muito bem o que fazer e queriam dar a volta à situação. E depois a parte final, em que não é bem o final, mas eu acho que é uma continuação. Cada um pode fazer a continuação da história. Em que o fundo é branco e depois há variações das personagens, castanho ou branco, aqui para fazer contraste da Ofélia e do Pato Cão, e a linha a preto. Esta também, muita gente gosta. Todos os animais e os humanos, ou seja, todos os animais racionais e não racionais, de mão dada à volta do símbolo da paz. E pronto, penso que tenha falado do processo que uso, geralmente, e devo agradecer desde já às perguntas que deixaram, tanto no Instagram como no Facebook da Edita X. Vou só aqui buscar as perguntas. Okay. Bom, uma das perguntas é: utilizas algum software nas tuas ilustrações? Como já falei, sim, uso o Photoshop. Neste caso o Photoshop. Geralmente
uso só o Photoshop. Se for mais vetor, mas aí é um bocadinho mais técnico, ou para alguns ícones, uso o Illustrator, mas é o Photoshop. Outra pergunta. Processo de como construir uma ilustração congruente com a escrita. Como já tinha falado, é ler e reler a história, desconstruir o que é realmente necessário ilustrar na história e o que é importante passar para que esteja equilibrado a história e as imagens. Portanto, podemos ver a história nas imagens como no texto. Agora, umas perguntas um bocadinho maiores. Vou ler um bocadinho deste comentário e depois desenvolvo para uma pergunta. Os desenhos são lindos. A Ofélia e o Pato Cão são do mais querido que há. Parece que o livro foi ilustrado por quem o escreveu e vice-versa. Não, eu não sei escrever e deixo isso para a Ana Sofia fazer. Por isso deixo uma perguntinha também. Sentiste empatia com a história? Sim, claro que sim. Eu tenho o meu estilo de vida vai um bocadinho equilibrado com a defesa dos animais. E ao ler a história reflete um bocadinho como se vive hoje em dia. A destruição do homem, a busca do petróleo, sem olhar a meios de destruir e desalojar animais e até acabarem por morrer. Mais uma pergunta. E neste caso, e se sim, isso ajuda ou pode prejudicar o teu processo? Não sei. Eu vejo todo o trabalho que eu tenho a fazer da mesma maneira. Deixo-me envolver de todos da mesma maneira. Claro que nunca iria aceitar um trabalho que fosse o oposto deste, prejudicar alguém ou outro, mas vejo todos da mesma maneira e não acho que seja algo que possa prejudicar o processo. Este é tudo. Agora, as perguntas são especiais por são da autora. Qual a parte mais difícil de ilustrar? Eu acho que nenhuma. Talvez o demonstrar a destruição e como é que o homem pode fazer e tão rápido que acontece na história. Talvez requer um bocadinho mais de pesquisa e de como representar. Em que parte te divertiste mais a criar? Eu gosto muito da corrida, porque foi onde eu desenhei mais animais juntos. E esta aqui. E foi giro porque eles estavam muito felizes. E há um porco a andar de bicicleta. Aqui. Sim, foca, não? Dá para ver? Dá, ok. O porco anda de bicicleta, mas vai com um cão atrás. Mais uma pergunta. Qual a personagem que tiveste de desenhar mais vezes até ficar satisfeita? Não houve nenhuma assim em concreto. O Pato Cão, claro que é o mais importante e era importante seguir as características descritas no texto. Fiz alguns bosses, mas como eu faço, desenho primeiro um grupo de esboços e de ilustrações e depois continuo para o resto. Não me faz mandar ali às voltas porque tenho a certeza do que eu quero desenhar. O que está aqui dentro da cabeça é o que eu vou desenhar no papel e isso não me faz
andar às voltas com todos os desenhos. Como foi o processo criativo para este trabalho? Leste a história, deixaste a inspiração fluir e o pato cão apareceu-te logo como uma imagem definida? Ou fizeste alguma pesquisa e foi preciso deixar a história marinar para surgir a inspiração? Eu faço sempre pesquisa, faço sempre muita pesquisa antes de iniciar um trabalho. E neste caso do pato cão, foi preciso chegar a um consenso qual era a parte de cão, qual era a parte de pato, que pato é que pode ser, que cão é que poderia ser, mas depois o cão não era... A descrição é que o pato cão não é bonito, então andei a pesquisar cães que não tivessem uma cara muito bonita e saiu isto, e do corpo inteiro do pato cão. Bom, podemos comparar aqui o pato cão com a sua família, o pato cão lá atrás muito triste e sozinho, porque ele se sentia só. E o pato cão, para além da cabeça de cão, tinha o corpo de pato, pernas de cão e patas de pato. Agora perdi-me a pergunta. E sim, inicialmente é seguir o texto e perceber como é que eu posso desenhar uma coisa ou como é que posso desenhar outra. E aí fiz a pesquisa, portanto, tive que fazer a pesquisa para o pato cão, para a Ofélia, para todos os gatos, como é que eu poderia desenhar os gatos, que poses é que poderiam estar, tanto os gatos como eram acrobatas, tive que desenhar assim, poses um bocadinho com movimento, como o texto descrevia, a primeira vez que o pato cão viu a Ofélia. Ok. Eles estavam a saltar. E sim, tem que se fazer sempre muita pesquisa, porque é muito difícil desenhar de memória. E que poses, como é que é um cão, o escaravelho, o toscaravelho também, como é que eu poderia... Há muitos tipos de escaravelhos. Como é que eu poderia desenhar um escaravelho? Este foi o primeiro desenho, não é? Que ele é muito pequenino, estava em cima de uma batata. E vem tudo sempre da pesquisa. Depois da pesquisa vem o esboço, ou os esboços, porque há vários. Mas não é preciso perder muito tempo nessa fase, porque ao fazer a pesquisa e o esboço já temos a certeza do que é que vamos desenhar e é partir logo para o desenho e ser confiante no que se está a fazer. Outra pergunta: como foi o processo ilustrativo? Combinaste várias técnicas, desenhaste primeiro à mão e finalizaste digitalmente, fizeste tudo em digital. Como já falei, faço nesta técnica fiz desenho tradicional à mão, a lápis e depois a tinta da China, e finalizei digitalmente. Portanto, é uma mistura de técnicas. E por fim, tens uma personagem favorita? Chiu, não dizemos às outras. Não, eu acho que gosto de todas, porque não fui eu que escrevi, mas também é criação minha na parte da ilustração. E como eu gosto de... eu não consigo, quando perguntam tens uma ilustração favorita, não sei, eu gosto de todas por igual. Mas em termos característicos das personagens deste livro, eu não sei, eu gosto muito da Ofélia, mas principalmente do pato cão. Como ele consegue lutar, consegue ir aqui. Era muito uma personagem muito triste, sozinha, mas assim que pôde ter amigos e construir uma amizade com base na fraternidade, e ver o que é que ele conseguia fazer. Conseguiu perceber que até voar poderia conseguir.
E foi uma personagem que foi subindo até que partiu com a Ofélia para continuar a luta, não só lá no seu cantinho, como no mundo inteiro. Talvez o Pato Cão, sim. A última pergunta é: e tens uma ilustra preferida? Lá está. É difícil escolher uma ilustração favorita, mas eu particularmente gosto muito do mapa. E sei que há várias pessoas que gostam, porque logo a descrição inicial que a Ana Sofia fez, da ideia que o Pato Cão tinha de ir de bicicleta, não dar a volta ao mundo, mas passar por estes sítios que ela fala. E o mapa é este. Tem aqui a bicicleta do Pato Cão, e depois aqui nas florestas do norte, que é onde ele vive, e vai por aqui fora. Ok. Depois podem ler. E é infinito, porque ele não acaba aqui. Aqui estão os dinossauros. E ele continua por aí fora. Era a ideia inicial dele. Eu gosto muito desta ilustração porque gosto de mapas e gosto de viajar, e identifico um bocadinho com este desejo do Pato Cão. E penso que é tudo. Não tenho mais perguntas. Se entretanto tiverem outras questões que eu não tenha falado, que me tenha esquecido, ou por alguma razão me tenha abordado, deixem nos comentários, mandem mensagem, perguntem, e espero que tenham gostado. E ao longo deste vídeo devem ter visto algumas imagens também do processo todo. Obrigada!